Devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Quem vos fala nesse momento é o pastor Kennedy e eu vos saúdo com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de falar acerca do tema Ouça, Deus pode mudar o seu coração. E o texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, que eu passarei a ler neste momento. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O texto que nós acabamos de ler nos conta a história de como o Evangelho do nosso Senhor chegou até a Europa. Está no capítulo 16 de Atos, que é um capítulo que nos conta como se deu ou como se deram as primeiras conversões no continente europeu e como nasceu a primeira igreja da Europa, que era a igreja situada na cidade de Filipos. O texto que nós acabamos de ler neste momento nos fala a respeito da primeira mulher convertida na Europa. O nome desta mulher era Lídia. O texto nos conta que Paulo chega até a cidade de Filipos, juntamente com Timóteo e, claro, juntamente também com o Dr. Lucas, e eles se dirigem a um lugar que eles tomam conhecimento que era um lugar de oração. Era um campo onde muitas pessoas iam ali com o propósito de orarem. Paulo, então, sabendo que ali haviam pessoas religiosas, ele resolve se dirigir até aquele local para falar acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo não perdia tempo ou oportunidade. Ele desejava que cada cidadão, cada pessoa, por onde ele passava, conhecesse quem era Jesus e o que Jesus havia feito pelas pessoas e como Jesus poderia ainda transformá-las e abençoá-las. Chegando àquele local de oração, o apóstolo Paulo começa a pregar a palavra a um grupo de mulheres que ali se reuniam. Dentre essas mulheres está a personagem que queremos falar hoje. Seu nome era Lídia. Lídia, ao que nos parece pelo texto, era uma mulher próspera e bem-sucedida. Ela era natural da cidade de Tiatira, a mesma Tiatira para a qual Jesus endereça uma das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, lá no livro do Apocalipse. Lídia, possivelmente, era uma mulher bem estruturada economicamente, era uma mulher que tinha influência sobre outras mulheres, porque ali Lídia estava reunida com as suas amigas em oração, e Lídia era uma comerciante já residente na cidade de Filipos. A Bíblia nos vai falar, logo mais adiante, que Lídia convida Paulo e os demais companheiros de missão para irem até a casa dela e ali ela os constrange a se hospedarem ali e os acolhe em seu lar. Lídia era uma vendedora de púrpura, certamente a mesma púrpura que era fabricada lá na região de Tiatira. O texto nos fala algo bem precioso. O texto nos diz que Lídia ouvia atentamente a palavra que era pregada pelo apóstolo Paulo. Ouçam a leitura novamente do texto. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Aquela mulher, ela parou ali o que estava fazendo para dar atenção à palavra de Deus. O escutar aqui não é simplesmente ouvir como quem escuta um som, como quem escuta um barulho. A ideia desse texto é que ela dá atenção à palavra que ela está ouvindo.
ela reserva aquele momento para escutar a instrução que vem da parte de Deus por meio do apóstolo Paulo. Meu querido irmão, minha querida irmã, da mesma maneira, nós precisamos também dar ouvidos à palavra de Deus. Você que não é um crente, você que não é um religioso, mas está ouvindo esse vídeo, é muito importante que você comece a ouvir, a dar ouvidos à palavra de Deus na sua vida. E então, quando Lídia está ouvindo a palavra, acontece o maravilhoso e mais impactante milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. Lídia tem o seu coração transformado por Deus. O texto diz: o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Paulo pregava a palavra, mas o Senhor abriu o entendimento de Lídia para dar ouvidos ao Evangelho, e esse atender, esse dar ouvidos, significava aceitar, receber, crer e fazer do Evangelho e fazer do Senhor Jesus a razão de viver de Lídia. Eu quero lhe dizer nesse dia que Deus também pode mudar o seu coração quando você der ouvidos à palavra de Deus. Ouça o Evangelho, escute boa pregação, reserve tempo para conhecer quem é Jesus, para ouvir o que ele tem a lhe dizer. Quando nós abrimos a Bíblia, Jesus fala conosco. Quando nós abrimos as Escrituras, somos instruídos por esta mesma palavra que Paulo pregava para aquela mulher. E se Deus quiser, e somente se Ele quiser, Ele vai abrir o seu entendimento, não somente para que você compreenda a palavra de Deus, mas para que você se renda a ela. A conversão não é fruto de uma decisão puramente nossa. A conversão é fruto de uma decisão que foi motivada pela graça de Deus. Nós somos alcançados em nosso íntimo. Nós somos transformados em nosso coração. A nossa mente é modificada não pela eloquência dos pregadores, ou não pela força dos sofrimentos, ou não porque nós, de repente, resolvemos mudar de opinião, mas a nossa mente é modificada quando nós somos tocados por Deus e tocados por Ele através da sua palavra. Eu quero lhe dizer que você não precisa estar preocupado em mudar suas atitudes de início, mas você deve se preocupar em escutar a palavra de Deus. E é Deus quem vai mudar o seu coração. E quando este Deus mudar o seu coração, Ele também mudará as tuas atitudes. E quando Ele mudar as tuas atitudes, você verá que houve uma mudança na sua vida e na vida daqueles que te cercam. Só Deus pode mudar o nosso coração, ninguém mais. Que Deus aplique essa verdade ao teu coração. Repito, ouça, Deus pode mudar o seu coração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de falar hoje aos nossos corações por meio do texto sagrado. Escutamos a tua doce palavra e pedimos, transforma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e que essa palavra te fortaleça nesse dia. Saiba que Deus pode mudar você. Ouça a sua palavra. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.